as mãos trabalhamos, com os pés te seguimos, com a voz te louvamos, com os lábios servimos e dos bens te trazemos para as almas salvar. E com tudo queremos teu amor proclamar, com tudo que somos e temos, a ti nos sagramos, Senhor. Chamaste a seara e viemos servir-te com zelo e fervor. A bênção vem dar na igreja e no lar, esta obra de fé e de amor. A bênção vem dar na igreja e no lar, esta obra de fé e de amor. Então, bom dia a todas, bom dia a todos. Bem-vindos ao Congresso de Servas do nosso distrito, Distrito Porto Alegrense. A Céu da Paz, as servas da Céu da Paz sentem-se agradecidas a Deus, né, e orgulhosas por poderem sediar esse grandioso congresso de retomada, né, depois desse tempo de pandemia, mas que, pela graça de Deus, nós podemos estar reiniciando gradativamente as nossas atividades sob os cuidados dele. E de uma forma muito especial, então, acolhemos hoje as servas do nosso distrito para darmos seguimento às atividades, de modo que as mulheres de nossa igreja, da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, continuem desenvolvendo com muita garra, com muita bravura, com muita fé, as suas atividades de apoio, a missão da igreja, o apoio, o trabalho social. E assim, nós... pensando nesse tema maravilhoso também, que é de presença, né? Termos vocês presentes nos alegra muito. Então temos aqui a nossa presidente, a Laura. Quer desfazer uma saudação, Laura? Então, em nome da Congregação da Paz, Morro da Cruz, sintam-se acolhidas. Nós vamos, como já foi dito aqui entre nós, né, vamos ter a transmissão pelo Facebook da congregação, pelo YouTube da congregação e outras páginas também. Quem está em casa, sinta-se acolhido e acompanhe conosco essa maravilhosa atividade do dia de hoje. Sintam-se todos acolhidos, Deus nos abençoe com a sua presença entre nós que estamos aqui presentes. Então, nós vamos dar início ao congresso, vamos entrar então com os estandartes. Vocês, é por aqui, né, Abrão? Entramos por aqui, paramos todos aqui em frente para batermos uma foto e depois se entrega para os rapazes aqui, que eles vão colocar os estandartes no lugar. Tá bom? Vamos lá então? Com tudo que somos e temos, a ti nos sagramos, Senhor. Chamaste a seara e viemos servir-te com zelo e fervor. A bênção vem dar na igreja e no lar, esta obra de fé e de amor. A bênção vem dar na igreja e no lar, esta obra de fé e de amor. Com as mãos trabalhamos, com os pés te seguimos, com a voz te louvamos, com os lábios servimos e dos bens te trazemos para as almas salvar. E com tudo queremos teu amor proclamar. Com as mãos trabalhamos, com os pés te seguimos, com a voz te louvamos, com os lábios servimos e dos bens te trazemos para as almas salvar. E com tudo queremos teu amor proclamar. Com tudo que somos e temos, a ti nos sagramos, Senhor. Chamaste a seara e viemos
mundo queremos teu amor proclamar. Tudo que somos e temos, a ti nos sagramos, Senhor. Chamaste a cear e viemos servir-te com zelo e fervor. A bênção vem dar na igreja e no lar, nesta obra de fé e de amor. A bênção vem dar na igreja e no lar, nesta obra de fé e de amor. Bom dia a todos que estão aqui no nosso 65º Congresso Distrital de Servas. Em nome do Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, declaro aberto o 65º Congresso SLB-DIPA do Distrito Porto Alegrense, sob o tema O Valor da Presença e o lema Não deixemos de nos congregar. Sejam todos bem-vindos novamente. Então vamos dar andamento no nosso congresso. Passo a palavra então ao nosso pastor palestrante, pastor Lambrecht Pins. Ele é pastor conselheiro da Liga de Servas Luteranas do Brasil. Pastor, está contigo. Muito bem, então. A gente estava ensaiando aqui, né? Deixa eu ver se eu vim mais para cá. Aqui tá bom? Tá bom? Opa, mais para cá. Que coisa, né? Eu estava pensando ali antes, nós estávamos com 2 computadores, um negócio de passar, um cabo. Agora para colocar aqui a tomada tem que ter uma outra minha. Podia pegar aqui a minha Bíblia, né? Segurar ela e lendo aqui. Às vezes dá vontade de deixar de lado, né? E estaríamos com o que é principal. Como Marta, às vezes a gente anda ansioso e correndo atrás de muitas coisas. E uma só é necessária, né? E que a gente possa também nesse congresso, apesar de todos os esforços que a gente percebe só ao chegar, né, ao olhar o carinho com que essa congregação está nos recebendo, todas as situações, as preocupações, que bonito, que legal. E que alegria que dá isso, como a presidente já falou desse congresso presencial. Mas que a gente possa também focar nesse essencial. E para focar nisso é preciso acalmar o coração, assim, sabe? Dizer assim, bom, agora, se o pastor for um pouquinho para o lado esquerdo e sair da câmera, tudo bem, né? Vamos deixar passar. Se tiver alguma coisa, às vezes ali, ok, baixar o coração, a ansiedade, para que a gente possa se apegar no que é principal, no que é melhor. Vocês estão junto comigo nessa? Me ajudam? Tá? Eu vou precisar, né, que vocês me ajudem também nessa caminhada. Que Deus assim nos abençoe,
Eu sei que é uma palavra óbvia, né? A gente está falando de valor, mas eu queria dizer que eu me sinto muito feliz com a presença. Esse é o tema, a presença de cada uma de vocês aqui com a gente, né? A gente fica feliz, assim. Eu cheguei aqui, eu não consegui prestar muita atenção na presença de cada uma. Eu estava ali meio preocupado com as minhas coisas, olhando para o computador do pastor. Será que eu uso dele? Será que eu uso o meu? Deixei os dois ali, né? Alguém que fica meio prevenido, assim, vai que não funcione um, que acabe o outro. E agora, então, que eu estou aqui na frente, posso olhar melhor vocês, e que bom poder dar essa saudação. Eu quero destacar bem esse texto, Hebreus 10, 25, e ficou bem fácil de nós decorarmos ele, porque ele não está completo, né? Mas essa parte, pelo menos, não deixemos de nos congregar. Eu vou pedir para vocês me acompanharem e dizermos juntos agora esse versículo, mais uma vez. Não deixemos de nos congregar. Mais uma. Não deixemos de nos congregar. Todo mundo olhando para mim agora, não pode olhar para a tela. Qual é o texto mesmo? Quem sabe? Não deixemos de nos congregar. E o endereço? Hebreus 10, 25. Muito bem. Que Deus abençoe a gente nessa trajetória aí. É o primeiro congresso presencial do DIPA aqui que eu participo com vocês. Já estou no 3º ano aqui no distrito, mas assim, é o primeiro momento que eu posso ter. Então acho que muitos de vocês talvez não me conhecem. Meu nome é Ismar. Eu sou pastor da Comunidade Cristo. Essa aqui é... Opa! Junto aí. Essa aqui é a minha família, ó. Tá, minha esposa Carla que está me acompanhando aqui. A Leonardo e a Isabela ali acima, né? E a gente fica feliz também como família, pertencer a essa família maior desse distrito, dessa comunhão também desse departamento. E assim para o dia de hoje, e talvez assim para a nossa vida, já que a gente falou tanto em presencial, e hoje temos esse tema valor da presença, que a gente aprenda assim cada vez mais a tentar ser um presente para o outro na nossa presença. Ou como diz ali, regando a amizade com a nossa presença. Tá? Então procurem hoje, eu sempre gosto de dizer isso nos congressos, né? Às vezes a gente tem que sair do nosso círculo. É natural que o pessoal do departamento da Comunidade de Cristo sente junto, da congregação aqui da Paz, mas em alguns momentos conversar com outros, né? Dar uma olhada, tá lá, aquela é a presidente daquele outro departamento, aquela ali é outra, né? E se cumprimentar, sorrir, olhar uns para os outros, né? Ali está a presidente regional, dá uma conversada com ela, ver como é que estão as coisas. Esse momento de congraçamento é muito interessante de se fazer presente. E a gente forma essa família maior que quer de fato viver junto e se congregar. E que bom que a gente possa fazer isso com o valor da presença e não apenas descobrir isso quando a gente enfrenta a dor da ausência. Assim, ó, é bem normal isso. E eu acho que já aconteceu com todo mundo aqui. A gente já tem uma experiência. Não é verdade que a gente valoriza a presença de alguém quando a gente sente a ausência dela? Isso já aconteceu com vocês? Quando a gente passa a sentir a ausência, ou perde uma coisa, ou se afasta de algo, puxa, mas era legal aquilo e eu não valorizei. Como era bom e eu não valorizei. Assim, essa questão da ausência às vezes dói, sabe? Tu tem ali a pessoa junto contigo, de repente tem um vazio. E aí tu olha e diz, puxa, né? Aí fica lá com aquela música, devia ter amado mais, devia ter, né? E é incrível que parece que a gente não aprende isso. Eu vi de você, não sei, mas eu estou assim meio olhando, vocês balançando a cabeça. Mas será que a gente valoriza como deveria? Eu me paro para pensar, às vezes paro para pensar, diz, não, nem sempre eu faço isso. Será que a gente tem feito?
valorizar a presença do outro e ser presente para o outro, valorizar a amizade do outro e ser amigo do outro. Às vezes mais se preocupar em ser amigo, porque daí então essa sequência acontece claramente, né? Mas que bom que a presença de Deus a gente não tem perdido. Nós não temos perdido. Alguém que a gente ama muito da nossa família pode nos deixar. Na minha família faleceu meu irmão, né? Já faz muitos anos, né? Eu era pequeno. E esses dias a minha mãe de novo estava falando disso, né? Aliás, a minha mãe está hospitalizada, acabou tendo quase um infarto. Pensei que não ia conseguir vir no congresso, porque eu pensaria que eu deveria me fazer presente lá daí, né? Acho que vocês iam concordar. Mas não foi mais um susto, está tudo bem encaminhado, vai ficar esse final de semana lá, ainda está no hospital, mas está tudo muito bem, a gente está atento também para isso. A questão assim, que ela de vez em quando lembra, né? E sabe que ano que foi? Em 83, né? Eu era moleque, bem pequeno ainda, era novinho. E até hoje ela fala assim dessa ausência, né? E quantas famílias às vezes se pegam colocando um prato a mais na mesa, aí dão uma olhada assim, né? Puxa, né? E vem aquele aperto. Mas o nosso Senhor vive. Talvez o meu irmão, e eu penso, né, está junto com Jesus, e a gente pensa no reencontro, a presença de novo, assim, com ele, ou com todos aqueles que nos antecederam, mas isso vai acontecer. Agora Jesus, ele ressuscitou e está com a gente. E essa presença a gente deve sempre de valorizar, como família, como comunhão e com congregação. E não é à toa que quando Jesus nos ensinou a orar, ele nos deu uma oração que não é Pai meu, né? Como é que é mesmo? Nosso. Por que nosso? Porque é um grupo, uma comunhão. É a gente junto, tá? Então, por mais que seja um pouquinho assim desconfortável aí de levantar, eu quero pedir que vocês fiquem em pé. E antes de entrarmos propriamente aqui nos textos e na sequência que eu quero ter com vocês, eu gosto muito de orar a oração do Pai Nosso nessa hora. E ao orar a oração do Pai Nosso, eu peço que, como a gente vai dizer em conjunto, numa única voz, que vocês peçam, assim, lembrem, né? A gente diz, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, que o reino dele venha pela palavra nessa hora, pelo meu falar, pelo ouvir de vocês, porque eu preciso disso e vocês também necessitam do Espírito Santo de Deus para conduzir esse momento de reflexão. Então, com esta fé, com esse propósito, com essa presença da gente um com o outro, a gente está junto aqui, e com a presença do nosso Salvador Jesus, vamos orar. E vamos dar as mãos antes disso, lembrando que a gente está um com o outro, que a gente está junto, que a gente está numa mesma fé, numa mesma família, numa mesma comunhão. Vamos dizer juntos essa oração. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, poder e a glória para sempre. Amém. Amém. Muito bem. Obrigado, presidente Laura. Eu vou ficar de costas se vocês quiserem vir para cá. Depois, eu não sei, fiquem à vontade aí, tá bom? Podem sentar-se, pessoal. Gente boa, eu coloco aqui essa imagem de uma grande catedral em Milão. E algo que sempre que a gente vê essas grandes obras de artes, nós lembramos o quanto que no nosso tempo já não há tantos detalhes como essas construções antigas. Vocês não se impressionam com isso, assim, quando vem, mesmo esses prédios históricos, a gente, quanto detalhe, né?
Já uma parede reta aqui, deu ali o mais rápido possível e deu para a bola, né? E certa vez alguém falou assim com um escultor que estava fazendo minuciosamente uma escultura, um cantinho, que ficava abaixo de um telhado, de um canto do telhado, de forma que ninguém conseguia ver aquela escultura. Repito aqui, para todos vocês acompanharem comigo, era um detalhezinho, mas atrás, assim, ninguém conseguia, mesmo que enfiasse lá a cabeça, seria difícil de ver. E alguém, então, vendo o tempo que ele ficou fazendo aquele trabalho, disse para ele assim, mas para quê tudo isso? Por que você está fazendo tudo isso? Ninguém vai ver. Ninguém vai conseguir enxergar esse detalhe. Deixa isso, faz outra coisa. E aí ele usou uma expressãozinha que ele tinha aprendido em outra língua. Coram deu, ele diz assim. Aí a pessoa não. Tá tudo bem aí? Estou ficando nervoso aqui com vocês dois. Coram deu, ele disse assim. E aí a pessoa não entendeu nada, ele disse, diante de Deus. A pessoa ainda não entendeu e ela disse, olha, pode estar longe da vista de qualquer outra pessoa, mas todo o meu trabalho eu faço diante de Deus. Eu faço na presença, é a palavra desse congresso, presença de Deus. Ele está comigo. E por isso eu tenho essa perspectiva. Vamos ler junto esse versículo aqui? Tudo quanto fizerdes, Fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. E eu coloco ali, faze-o na certeza da presença de Deus. E aí eu queria dizer para vocês que muitos personagens bíblicos, como José, por exemplo, José é um cara que se sentiu ausente do seu povo. Um rapaz, um menino, 17 anos, enfim, morando num outro país sozinho, longe da sua família, não sabia falar a língua, perdido. Mas ele fez tudo da melhor maneira. Aliás, esse é uma ênfase assim da história de José. Se vocês percebem, ele estava como escravo, mas ele fez tão bem o que tinha que fazer. Mesmo quando era uma coisa fora da visão dos outros, porque era diante de Deus. E assim ele foi, vocês lembram? Eu não vou entrar em detalhes da história, não é o ponto agora, mas na casa do Potifar ele se transformou, virou administrador. Depois ele foi preso, e na prisão, eu acho que ele limpava e arrumava tão bem o canto dele, que o cara disse, não, vou botar ele como administrador aqui, como chefe, um preso que se transforma em ajudante. Porque ele pensava na presença de Deus. E fazia diante da presença de Deus. E fazia para os outros, seja para o Potifar ou para um outro preso, como se fosse para Deus. E é nessa certeza assim que Davi, por exemplo, encontrou coragem. Vocês lembram dessa história clássica de Davi e Golias? O que acontece ali? Quando ele vê esse grande inimigo. E a gente tem que pensar também nos problemas da gente. Tá? Quando a gente pega uma coisa pela frente aí, a gente vê, sei lá, um diagnóstico que não queria, vê uma situação na família que a gente não queria, e a gente vê que aquilo é grande demais, é de novo um gigante diante de nós. E quando Golias vê isso, um cara que tinha tudo, tinha lá o texto bíblico tão incrível, né? Falando do escudo, da lança, da espada. Ele diz, você vem com tudo isso contra mim, mas eu vou em nome do Senhor que você insultou. Essa expressão, em o nome, foi o jeito que vocês foram batizados. E marcou uma presença que assim, ó, que a Escritura diz assim, agora nada pode nos separar do amor de Deus. Não tem pandemia, não tem doença, não tem... É uma presença eterna. E isso nos enche de intrepidez, é uma expressão bíblica, ou de ousadia, de dizer, vamos lá? Vai ser difícil. Não vai ser fácil esse negócio. Esse meu problema aqui, de fato, é ruim, é doído, é chato, mas eu vou em nome do Senhor.
Porque Ele está comigo, Ele me acompanha. Essa presença fez com que Paulo quisesse se fazer presente em diferentes lugares, coisa que às vezes a gente está rateando. Não sei se vocês conhecem essa expressão, acho que é bem nossa, né? O jeito que Paulo pensava assim, não, eu vou ter que pegar um barco, vou para lá, depois se vocês me ajudar eu vou para a Espanha, eu quero passar em Roma e daí quero voltar aí, quero falar com vocês. Ele queria se fazer presente. Ardia isso no coração dele, de ir lá, de ir aqui, de ir acolá, de se fazer presente, porque ele tinha a presença de Deus, do nosso Senhor. É essa expressão que a gente tantas vezes lembra, né? Vamos dizer junto esse versículo, porque ele é especial. Tudo posso naquele que me fortalece. Qual é o endereço sem olhar? Olha aí, uns quantos olharam para mim e disseram, né? Aí sim. Aí validei, né? Muito bem. Naquele que está sempre presente com a gente, tá? E esse aqui, ó, esse versículo, eu até seria ideal não ter colocado ainda, mas eu queria, em vez de começar por Hebreus, eu fiz diferente hoje. Eu vou circular por algumas partes diferentes, outros textos, para depois voltar para o texto base que é desse congresso, até porque a gente vai ter ao longo do congresso essa referência de novo. Mas esse versículo aqui, eu queria pegar esse Mateus 18 não como base, mas queria que vocês levassem do congresso com muito carinho. Vocês já ouviram várias vezes, né? Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Onde 2 ou 3 estão reunidos em meu nome, ali eu estou presente. A gente repete muito esse versículo, né? Mas eu queria, assim, lembrar essa questão da presença. Vocês sabem que a gente diz que Deus está presente, a gente crê e sabe que Deus está em todos os lugares. A gente tem uma palavrinha lá, onisciência é outra coisa. Onipresente. Ciência é de saber. Eu sempre falo na instrução, né? Ciência é quando a gente sabe, é onisciente. Onipresença é dessa presença. Ele está presente em todos os lugares. Só que assim, eu quero usar algumas expressões como presença ativa. Eu digo usar porque Deus sempre é ativo, né? Mas ele tem uma promessa de presença especial. E assim eu circulei as lembranças bíblicas do Antigo Testamento, a Arca da Aliança, a Tenda da Presença, e isso te confere. Deus promete uma presença especial em um sentido. E onde que será que é? Esse versículo é uma base aí. A palavra, mas assim, aqui tem pense no versículo. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Aí eu poderia dizer, tá, então se eu estiver sozinho, então ele não vai estar. Né? Não, ele está. Ele é onipresente. Mas ele está fazendo uma promessa especial. Especial. Aonde que é? Na congregação, ou usando uma outra palavra parecida, mesmo sentido quase, na igreja. Gente, é fato. Ele promete uma presença especial na igreja. Ah, no templo, pastor? Também. Porque não é à toa que Jesus chamou o templo... O próprio Jesus chamou o templo de casa de... Ora, eu posso fazer minha oração lá em casa, como dizem alguns, né? Sim, pode, claro, deve. Jesus diz, vai para o teu quarto e coisa e tal. Mas ele mesmo chama de casa de oração. Então há uma promessa especial, mas não, é óbvio que não é a construção. É o encontro das pessoas, onde 2 ou 3. Ah, e onde tem 4 também, viu? Desculpe a minha ironia. Mas essa comunhão é uma presença especial. Tá? Ali e por isso assim, ó, é muito importante essa questão da igreja cristã. Vocês sabem que a gente pode perceber na igreja várias situações em que fala da igreja como o corpo de Cristo, né? 1 Coríntios 12,
ou o edifício, que nós somos pedras vivas. Mas é interessante essa imagem aqui. O que lembra aqui? Uma parábola de Jesus? A videira. É meu aqui o microfone? Eu sou a videira verdadeira e vós sois os ramos. Tá? João 15. Aí pensar na videira como igreja, ela é interessante. E a ênfase de Jesus, né, de em poucos versículos repetir tantas vezes a palavra permanecer. Permaneçam em mim e eu permanecer em vós. Permaneça, permaneça, permaneça. Gente, não deixem de congregar. Porque ali tem uma presença especial. Tem uma presença direcionada. E é interessante que algumas vezes me aparecem umas imagens dessa, que talvez alguns de vocês já compartilharam. E alguém pode fazer a defesa dessa imagem aqui. Mas assim, ó, eu vou dizer para vocês, assim, né? No Facebook, às vezes a gente tem medo de falar as coisas, né? E é prudente, porque é chato. Mas eu não... Fiquei muito chateado de ver muitos cristãos compartilharem essa imagem. Não sei. Se alguém quiser defender aí a tese. Alguém tinha visto já? Imagem parecida? Não? Alguns compartilharam assim. O que será que quer dizer essa imagem? Sim. Alguém aí? Eu até, assim, estou bem tranquilo aqui. Se alguém achar que tem uma verdade nela ou não. O que vocês acham? Pois é, né? Não sei se vocês ouviram. Eu acho que pode levantar uma reflexão assim. Não adianta tu ir na igreja só. Não pensa que tu... não, mas eu fui batizado... Eu fui batizado, coisa e tal, ok, tranquilo. E aí, né, não é a instituição, não é a organização, mas é o organismo. Não é isso, mas é Jesus. Né? Ok. Né? Só que a igreja é a noiva do Senhor Jesus, sabe? Ela pede que seja ornada. Olha, a gente não contribui nada, pelo menos assim como cristão, o que dá a ideia é dizer, não adianta ir na igreja. Não adianta ir na igreja. Onde é que tem a palavra? Onde é que tem a presença? Onde é que tem a ceia? A presença real. Então, e é interessante como tem certas circunstâncias assim que prejudicam, né? Sabe que eu fiquei meio preso aqui, gente? Eu coloquei meus pés no chão, às vezes eu olho para essa câmera aqui, eu penso, será que eu posso ir para cá? Não, acho que não era para cá que eu posso ir. Fiquei um pouquinho assim, meio, né? Deixa eu me soltar aqui um pouco, né? Mas qual é o ponto aqui, pessoal? Aqui há uma crítica a esse isolamento. E aí, quando falasse aqui dessa questão de achar que só isso dava certo, eu lembrei da palavra bíblica, que eu até projeto depois, que Jesus diz assim, este povo honra-me com os lábios. Como é que continua? Seu coração está distante. Olha, soa com o nosso tema, o valor da presença. O coração não está presente. Fala da boca para fora, mas o coração não está presente. Mas isso é outra crítica. Agora, dizer que aquele lugar não é um local de presença, bom, tá bom. Beleza, jóia, tranquilo. Não, até já foi me dito, eu é que acabei ficando meio assim, né? Tranquilo, pessoal. Olha só, voltando a Mateus 18, a gente lembra um pouquinho daquela temática que foi colocada na devoção aqui, dos porcos espinhos. Depois até tem uma imagem, né? Não sei se todo mundo conseguiu ouvir, acompanhar ali, mas é uma parábola que se conta por aí de um tempo muito frio, que os porcos espinhos, os animais ficam, né? Se aproximando no frio, só que aí era tão frio que eles precisavam se aproximar mesmo. E aí o que acontece com os porcos espinhos? Eles vão se machucando e machucando ainda mais e antecipando a morte. O ponto é que nós
mesmo cristãos, a gente tem os espinhos também, né? Como é que a gente chama os espinhos? São os nossos pecados. E prevendo isso, que essa comunhão que é a igreja, sempre um vai machucar o outro. Agora acompanhe, até pessoal, se vocês olharem, se vocês pensarem, deixa eu ver esse Mateus 18, 20 aí, o que está na volta? É um contexto da necessidade do perdão. Vou colocar o texto aqui para a gente. Só esses versículos imediatos, que a gente chama de contexto, né? Tem o texto, o versículo e o que está na volta. Eu vou pedir para vocês, vou fazer assim, deixa eu ver aqui. Vocês, mas aqui vocês são maioria. Se fosse fazer uma gincana aqui ia ficar difícil, né? Mas tudo bem, vocês são fortes aí, né? Vocês aqui leem a parte que não está sublinhada, tá? E vocês leem a sublinhada, ok? Vamos lá. Gente, ó, vocês vão ter que se esforçar, tá? Vamos lá. Vamos lá, vamos mostrar. E vocês não passem vergonha. Sendo a maioria, tem que garantir o jogo, né? Vamos lá então. 1, 2, 3. Se o seu irmão pecar contra você... Então, ó, esse último versículo é o que eu estava colocando aqui, né? Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. E percebam, às vezes a gente não se dá de conta, mas o anterior, olha, de novo volta a essa questão de uma bênção especial que Deus coloca, que Deus promete em algo. Que ali diz assim, onde concordarem a respeito de alguma coisa, onde tiverem pessoas juntas orando. Eu admito aqui a minha fraqueza, né? Às vezes eu penso assim, mas Deus já sabe, eu já orei, né? E a gente acaba esfriando, distanciando-se. Mas olha o que está prometido ali. Vamos orar junto. Vamos estar juntos. Eu, assim, por causa de um contexto de oração mais forte e menos forte, que nós sabemos que não existe, porque não é a oração, mas é o Deus para quem nós dirigimos a oração, Ele que é poderoso, mas Ele promete esse vínculo da comunhão. Onde 2 ou 3 estiverem reunidos, aí eu vou estar especialmente presente em meu nome. E não é assim que as presidentes das servas começam a reunião? Começam a reunião, como é que a gente aprende sempre a começar cada reunião? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Só que a gente não faça isso, né? Honrando com os lábios, mas com um coração distante. Então, essa questão da presença, da congregação, tem uma bênção especial. Se a gente fala o valor da presença, esse é o tema, né? Deixa eu localizar, cadê o pastor Rafael aqui? Eu estou enxergando ele aqui, né? Ele foi dar o culto. Pô, mas cadê o pastor Hilton? Estou brincando. O pastor Rafael, quando ele falou com a gente, ele lembrou dessa questão da pandemia, né? Até é hora de retornar, algo assim. Inicialmente nós pensamos assim. O valor da presença era para destacar a nossa presença. Só que o que motiva a gente a estar presente é outra presença. E por isso eu estou focando nessa bênção da presença que Ele promete.
E por que eu quero estar com 2 ou 3 ou com 100 ou com 200 reunidos? Porque ele prometeu uma presença ativa, especial, em honra dele. E é tão doído a ausência, né? Tão doído a ausência. Não sei se vocês já falaram às vezes com uma criança ou um jovem, né? Sei lá, uma menina de 15 anos está preparando um aniversário. Pai, se ninguém vier, acho que passa pela cabeça assim, tá, mas e se não vierem, né? E se não quiserem vir? E vocês lembram? E vocês lembram que? Vocês lembram que Jesus contou uma parábola, bem assim, destacada, que foi preparado, uma ceia que foi organizado, que foi daí convidar. E um disse, eu não posso agora porque eu tenho que jogar bolinha de gude, né? Ah, eu não posso porque eu tenho que ver um filme no Netflix que eu ainda não vi, né? E aí, um por um não vai, a dor da ausência. Então essa presença está claramente ali instituída, assim, né? E vocês percebem que... Ai, que chato quando eu coloco a coisa antes que eu queria falar. Como esse pessoal presente vai se machucar um ao outro, Jesus constrói todo um contexto falando do quê? Do perdão. Vocês têm que viver junto, tá? Mas assim, ó, o teu irmão vai pecar contra ti. Ah, uma hora lá uma serva vai dizer um negócio que tu não vai gostar muito, né? Se vocês fizerem uma coisa juntos, entre 2 ou 3, vai ter alguém que vai dizer, ah, não, mas não gostei muito do que aquela falou. Eu não gostei. Vai dizer que vocês nunca pensaram assim. Não, já não aconteceu, né? As servas luteranas também têm espinhos? Tem espinhos também. Prevendo isso, quando Jesus promete essa presença e diz, ó, vocês têm que viver juntos. Ó, e eu prometo ali, ó, eu vou estar ainda mais ativo, presente no meu espírito. Ah, não, mas só tem um probleminha. Vocês vão vai sair umas lascas. E aí Jesus constrói toda a palavra. Se o teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo. Olha só, tem aquele do catecismo, né? Entre ele e ti somente. Se ele te ouvir, beleza, cara, acabou a história. Ganhaste o teu. Se ele não te ouvir, não desiste. Pega uns 2 ou 3 amigos. Pega os mais amigos. Não pega gente que não conhece. E conversa. Quem sabe? Se não, diz para a igreja. Porque a congregação é importante, a gente não deve deixar de congregar. Então, e aí depois disso, eu não coloquei o texto aqui, ó, mas a sequência é aquela história do credor incompassivo, ou do servo que não queria perdoar, sabe? Então há um incentivo para a gente perdoar, para a gente manter a comunhão, para a gente relevar, para a gente entender os nossos espinhos, para a gente saber que Jesus... Teve uns pregos romanos, mas o que entrou mesmo eram os espinhos da gente, eram os nossos pecados. E ele nos diz, e não vai ser legal. Tu vai te achar assim, não, eu não vou mais agora, porque me ofenderam, eu não estou mais. Mas o coração que vai esfriar vai ser o teu. Não deixem de congregar. Essa é uma bênção que Deus coloca diante de nós. Me mostraram uma plaquinha ali falando de 10 horas. Esse, né? Beleza. É que tem, acho que, uma ação especial, então eu convido agora para esse momento estar com vocês aí. Tá bem? Bom dia. Então, assim, a escola dominical preparou uma musiquinha para a gente se mexer um pouquinho. Vocês vão largar a bolsa, o celular, botar na cadeira e levantar um pouquinho para se esticar, tá? Quem sabe pode fazer junto, mas as crianças estão aqui para ensinar vocês. Alguns conhecem de outro modo a musiquinha, mas não faz mal. O importante é a gente mexer um pouquinho agora o corpo. Tá bom? Combinado? Ok? Sentar, pessoal, para ver melhor.
meu coração entrou. Por dentro, fora, alto, baixo, sempre sou feliz. Por dentro, fora, alto, baixo, sempre sou feliz. Por dentro, fora, alto, baixo, sempre sou feliz. Aqui Jesus entrou, meu coração entrou. Por dentro, fora, alto, baixo, sempre sou feliz. Por dentro, fora, alto, baixo, sempre sou feliz. Por dentro, fora, alto, baixo, sempre sou feliz. Aqui Jesus entrou, meu coração entrou. Por dentro, fora, alto, baixo, sempre sou feliz. Por dentro, fora, alto, baixo, sempre sou feliz. Por dentro, fora, alto, baixo, sempre sou feliz. Muito bem, gente boa. Já fizemos uma caminhada ali. Só que, ó, retomando, a importância desse versículo: façam todo o esforço para preservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. E aí a imagem dos nossos famigerados, né? Porcos e espinhos. Eu não entendo nada de porco e espinho. De repente eles nem sentem nada dos espinhos um do outro. Nem sei. Se alguém entender aí depois, eu disse assim, mas será que um machuca o outro? Mas na fábula eles se machucavam. Tá? E essa ideia, na verdade, é os nossos pecados, que Jesus sabe que nós assim assim uns aos outros. Eu gostei muito, eu nem tinha pensado em falar isso, mas eu acabo fazendo isso, lembrando de algumas coisas. Tanto Lutero, como assim tem um livro do professor Dr. Martin Warta, que ele comenta muito a relação de cada mandamento com as partes do Pai Nosso, né? Mais óbvio, por exemplo, é o segundo: não tomarás em vão o nome, que é relacionado com o santificado seja o teu nome. E uma por uma vai relacionando assim, né? Aí quando tem o sexto mandamento, não cometerás adultério, a relação é: perdoa as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E o Dr. Martin Warta diz assim, porque quanto mais próximo a gente vive, mais a gente se machuca. E ali mais perdão precisa. Ali mais perdão precisa. Então a fábula, ou a ideia dos porcos e espinhos é nossa. Sei lá se os porcos e espinhos na prática se machucam ou não, mas ela é nossa. Os espinhos são nossos e a gente se machuca. E o perdão, ele não é uma... É tão triste quando... tu tem que me perdoar. Isso não é assim que funciona, né? Mas o uso do perdão com o amor, ele reaproxima, ele recongrega, ele reúne. E ele ajuda, o Hebreus 10, 25, não deixem de congregar. Tá? Esse é o ponto. Porque sem o foco no perdão não há acolhimento. Sem o foco no perdão fica assim a situação. Ó. É só... A gente diz assim, vamos receber bem o pessoal. Né? Eu lembro assim de uma situação constante em departamento que é esse. E quem me falou isso foi uma jovenzinha lá em Pelotas. Eu fiquei assim, cara, tem tudo a ver. Tanto que ela é hoje formada em psicologia. E o grupo de jovens da comunidade lá em Pelotas é um grupo assim bem grande mesmo, né? Só que assim, de vez em quando formava as panelinhas, que é óbvio. Vocês acham que tem como não formar panelinha num departamento? Assim, ó, a gente fala pejorativamente falando. Só que assim, aquela jovem me disse um negócio assim, pastor, é preciso ter uma panelinha. Como assim, né? Porque a gente diz, não, olha as panelinhas, não, tem que abrir para os outros, não. Mas tem que ter um grupo que está realmente assim, junto, focado. O que tem que fazer é aumentar essa panela e esse pessoal que está na panela ter consciência de os outros entrarem também. É óbvio o que ela disse, mas é um fato. Assim. Agora, quando a gente não tem a consciência, faz as coisas, né? Constrói um muro na volta e fica o cara do lado já. Sejam bem-vindos. Tá, mas por onde que eu entro? Olha a imagem lá, né? Tragam tal coisa. Que coisa? Nunca levei isso. Não, mas sempre se... Não, mas nunca vi isso, né? A gente às vezes tem umas situações assim do que sempre aconteceu, uma pessoa nova chega, né? Nunca ouvi falar disso. Não, mas sempre foi assim. Claro, mas é que eu entrei na igreja agora, no ano passado, né? Nunca ouvi falar disso aí, né? E aí vai ficando do lado de fora. E essa situação, quando não há perdão, é esse versículo que antes nós citamos, né?
É um coração distante. Bueno, pessoal, agora eu quero passar por uma outra partezinha, então, indo numa outra direção do nosso texto ali. E eu faço ali, ó, como está a participação das pessoas nos cultos? Há pessoas abandonando o congregar? Primeiro, bem óbvio, sim ou não? Tem pessoas abandonando o congregar? São muitas? E por quê? Quem ousaria dizer ou tentar entender sociologicamente a principal razão? Deve ser os espinhos? Será que é os espinhos? Um outro microfone? Não. Um lado, eu sou muito pecador e lá eu não posso ir. Eu não preciso. Ah, esse negócio de Deus aí, esse pessoal ultrapassado. Ah, cara, eu acho... Tem uns papos de... que eu fico pensando... Às vezes, assim, quando eu escuto, eu olho assim, não. Pensou pouco, mas tudo bem. Boa, muito boa. Ou se acha pequeno demais, ou se acha grande demais. Alguém mais queria comentar alguma coisa? Qual outra razão? Falta de tempo. Interessante essa. Comodidade pelos cultos online. Olha, o que originou o tema e o lema desse congresso foi a questão do online, né? O online é uma... O online... Vamos acabar com isso daí. Como é que alguém disse? É uma bênção e uma maldição. É os dois lados, né? Afinal de contas, água demais também faz bem para a saúde, mas afoga, né? É uma bênção e uma maldição. Né? Os espinhos, né? Alguém me ofendeu. Essa questão do online, assim, esses dias eu ouvi alguém falando, ela é boa, mas que nem o culto exige, nosso Deus é um Senhor Deus zeloso ou exclusivo, né? É difícil de dar exclusividade num culto online, assim, né? E tem gente que faz, e faz muito bem. E eu cheguei já, muitas vezes, me emocionar com isso. Mas esse aqui que vos fala, confesso que já não sou muito, né? Assim, eu escuto lá, vamos ver aqui a palavra do pastor, né? Estou ouvindo e estou talvez lavando louça ou algo. Mas aquela exclusividade em direcionar o coração, direcionar o coração, né? Ali a gente às vezes falha nisso. Bom, tem muitas razões. E assim, ó, por que eu coloquei isso aqui? Eu confesso para vocês que olhando para Hebreus, acho que acontece isso, né, pastor Horst? A gente estuda, mas daqui a pouco tem que estudar de novo, né? Acontece, né? Mas eu não lembrava muito bem desse contexto do livro de Hebreus. E aí tive a oportunidade que vocês me deram ao poder estudar, de lembrar desse texto, desse contexto, assim. Sabe que o livro de Hebreus, ele foi escrito, e alguém diz assim, que essa parte do versículo 19 ao 25, que é o foco do nosso congresso, é assim, praticamente o que ele queria realmente dizer com a carta, que ele fez uma enorme introdução de várias partes para dizer isso. E aí que havia especialmente a sequência do capítulo 10, se alguém assim quiser, às vezes, passar os olhos lá melhor, fala que muitos estavam sendo presos, muitos estavam tirando as propriedades porque eles eram cristãos. E muitos estavam abandonando o ir ao culto por causa disso. Estavam deixando de ir ao culto e de congregar por causa disso. Esse, mais ou menos, é o contexto, assim, ó. Por que as pessoas lá, os destinatários do livro de Hebreus, estavam abandonando? E aí, rapidamente, ó, o livro é composto de 13 capítulos. Se vocês folharem aí a Bíblia de vocês, vão ver, 13. Esse é um dos livros que não está bem escrito no início, assim, que nem muitos estão escritos. Eu, Paulo, escrevo para vocês, da igreja de Corinto. Então, não está escrito bem no início quem é o autor.
Então, alguns vão por Paulo, Barnabé, Apolo. E os destinatários não é de uma igreja só, não é de uma comunidade local. Eu estou falando para o pessoal da congregação Paz, da Paz. Não, ele fala para cristãos. E aí a gente percebe no contexto que ele está falando especialmente para o pessoal que era da antiga aliança, ou hoje a gente chama de judaísmo, né? Alguns chamam de judaizantes, no sentido de tornar os outros também, que tinham crido em Jesus, que Jesus era o Messias, e que agora estavam sendo pressionados a abandonar essa fé. Porque isso aconteceu muito. A gente fala no segundo e terceiro século, por causa do Império Romano, as perseguições, mas dizem que internamente, entre os judeus, houve muita perseguição. Aí, é verdade, sim, olha, Estevão, né? Estevão foi morto por quê? A pedradas. Porque ele disse, Jesus é o Senhor, né? Ele é o Messias. Não é nada, mataram ele a pedradas. E essa perseguição intensa, que a gente não sabe o que é. Que a gente não sabe o que é. Isso acontecia com eles. E aí o capítulo 10 fala que muitos de vocês perderam o emprego, digamos assim, perderam as suas propriedades. Por quê? O chefe era judeu. Tu saiu da sinagoga? E esse era o contexto. Acho que um pouquinho mais difícil das nossas razões pelas quais a gente está abandonando a igreja, né? É um pouco mais, um espinho um pouquinho mais corpulento assim. E aí, para animá-los a continuarem na fé, o autor mostra como Jesus é o cumprimento perfeito do Antigo Testamento e como o seu ministério é superior a tudo. Então, quem conhece um pouquinho mais desse livro, quem não conhece, lê em casa, tá? Assim, eu vou passar rapidamente. O capítulo 1 e 2 começa lá, ele descreve assim, antigamente Deus se revelou pelos profetas e coisa e tal, e aí se revelou assim, e ultimamente se revelou plenamente por meio de Jesus. E aí, então, ele começa a falar que ele é superior a anjos e a Torá, que era uma coisa que aquele povo se apegava muito. Diz, Jesus envia os santos anjos, Jesus cuida disso, mas ele é maior que isso. O capítulo 13 e o 4 fala de Moisés, um líder que conversou com Jesus no Monte da Transfiguração, mas o que mostra lá que Jesus é superior a Moisés. O capítulo 5 e 7 começa a falar do sacerdócio. Pois o sacerdócio, que interessante, o sacerdócio, a gente precisa disso. E aí começa a falar do sacerdócio de Arão. Mas, gente, vocês não se ligaram? Ele começa a escrever. Vocês não atentaram? Jesus é o cara. Ele é do sacerdócio direto de... Alguém lembra lá de quem que eles falam? Ele não fala de Arão, ele fala de outra pessoa. Melquisedeque é superior a isso tudo. Aí ele começa a escrever. Hebreus é muito legal, assim, quando a gente tem mais noção do Antigo Testamento e a gente pega o livro de Hebreus, a gente fica, uau, nossa, incrível. Que livro é esse, cara? Esse livro deve ser de Deus. É a palavra de Deus mesmo. Né? Porque tudo vai fechando. Aí tu olha lá assim, e diz, e aquele sacrifício lá, e o sacerdote, ele tinha que entrar uma vez por ano, no Yom Kippur. E aí tinha o véu. Pois o véu é a própria carne do Senhor Jesus. Ele entrou, né? E aí depois o capítulo 8 começa a falar dos sacrifícios, né? E diz, e ele é o sacrifício que foi feito uma vez por todas. E não é rapidinho assim, né? 2 capítulos, 2. Então ele fala de tudo aquilo que esse povo viveu, ele homologa isso, dizendo assim, isso tudo foi muito bom, mas era uma sombra daquilo que havia de vir. E agora, gente, vocês têm um negócio ultra, mega, plus, muito mais. É Jesus e a presença dele. Esse é o caminho que esse livro do nosso congresso aqui fala. Tá? E aí ele chega no nosso capítulo 10. E aí no versículo 19, lá ele começa, então, portanto, você sabe, né? Daí no português, o portanto, às vezes ele faz uma adversativa, ou ele está falando de tudo que veio antes. Tendo em vista tudo isso que eu disse para vocês até aqui, gente, continuem firmes, animem uns aos outros, vivam, não abandonem o congregar, não desistam agora, não é hora de fazer isso.
Vamos junto. Vamos lá, pessoal. E aí depois vem o capítulo 12. Gente, continue olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Vamos lá. O capítulo 11 no meio, né? Porque a fé, gente, a fé é a certeza das coisas que se esperam. A gente não está vendo direito, mas é isso, é por meio da fé. E aí começa a citar todos os caras. Os caras que sofreram, foram perseguidos. Lembram? Os heróis da fé, Hebreus 11. Gente, olha só, tem tudo isso. Esses caras também, alguns deles não eram dignos desse mundo, alguns foram cerrados no meio, foram cortados. Eu sei, vocês estão deixando de vir na igreja por causa disso. Está difícil mesmo. Vir ao culto é risco de vida. Não deixe, mas não deixem. Continuem, continuem. Essa é a insistência. E esse é o peso de Hebreus ali, né? Porque 10 a 13, todo ele é advertência a esse permanecer firmado na comunhão da igreja. Aqui eu só queria mostrar, eu não vou ir muito longe nisso aqui, não vou me apegar nisso, mas aqui, esse aqui é um canal do YouTube, ó. Tá? Tem literalmente esse título. E ele trabalha assim a explicação do livro como um todo rapidinho. É a coisa mais interessante assim o jeito que ele que vai montando, né? Deixa eu ver aqui, eu acho que não coloquei o reproduzir automaticamente, ele não reproduziu. Mas ele vai fazendo desenhos mais ou menos como esses, assim, na hora em que vai narrando, né? O autor é esse, aquele, aí passa para a próxima cena, vai mostrando as ênfases lá do que os destinatários conheciam, né? A perseguição que eles estavam sofrendo, ali, ó, versículo 32 a 34. Isso vai mostrando em forma de vídeo, tá? Só estou fazendo uma propaganda a quem quer conhecer um pouquinho melhor ali. O capítulo 1 e 2, daí, os anjos, 3, 4, 5, 7, 8 a 10. E é a mesma divisão que tem também nas nossas Bíblias de estudo, né? Tinha visto já, procurando aqui para isso. E aqui eu volto então ao nosso centro, que foi bem legal, porque o livro tem como ênfase isso. Não deixemos de congregar-nos. Será que nós temos alguma razão maior para abandonar a congregação do que os destinatários do livro de Hebreus? Existe alguma razão de fato verdadeira para abandonar? Será que é prudente? A gente sempre fica, às vezes, né, traz uma palavra que diz, mas o pessoal que está no congresso é o pessoal que está dentro, que está junto. Mas por alguma razão vocês também daqui a pouco podem pensar assim, eu acho que eu também não vou mais, né? Mas cuidem, gente. Especialmente no culto, a gente, na nossa tradição luterana e muita da tradição cristã, a gente acende velas, né, no altar, na igreja de vocês também, na congregação de vocês também. E se não acender a vela, tem algum problema ou não? Pode ter o culto sem as velas acesas? Pode, né? Porque mas assim, é uma tradição que nós continuamos. Eu assino embaixo em continuar, porque quando a gente faz aquilo, a gente está lembrando o que mesmo? O valor da presença. Gente, agora, se liguem. Mais do que nunca, Deus estará presente. Aí alguém veio com alguma argumentação assim, né? Tá, mas Deus não estava presente antes? Estava. Não estou dizendo que não. Mas ele prometeu agir de maneira especial nesta comunhão. A mesma coisa que a gente sempre repete é a expressão palavra e sacramentos, né? Que Deus age pelas palavras e sacramentos. Deus pode agir de qualquer jeito ou não? O vento pode soprar como quiser ou não? João 3. Mas ele prometeu. Quando ele aponta para a ceia, ele diz aqui, é pro teu perdão. Se ele prometeu, está prometido, cara. Ele é fiel. Então a gente sabe que ali a presença é especial. E por isso essa comunhão é tão importante. Eu não sei agora dizer qual que é o volume da... Até estava dentro da minha pasta, mas também... tem uma... Lembra aquelas revistas Boas Novas que foram feitas assim... Tinha umas imagens assim, né? Logo, sempre eu gravei Hebreus 10, 25 por ali, né? E tinha essa imagem lá. Olha que bonita essa foto. Ali tem os direitos autorais da foto, tudo foram compradas, né? E agora eu estou projetando aqui, não poderia projetar, eu acho, né?
Essa imagem aqui é uma foto que está nessa revista da nossa igreja, né? Que foi originalmente feita nos Estados Unidos. Foi bem ali, olha, o leão ali, ou a leoa, né? De olho esperando. Né? Estejam alertas, né? Porque aí tem toda ali uma explicação que a gente vê, às vezes, nos Discovery Channels, né? Que é quando um animalzinho sai da congregação, ou melhor, da manada, aquele ali é atacado. Né? Esses dias eu vi essa imagem aqui circulando por aí, que era a igreja lá, né? Aí assim, ali tem a imagem de um leão, ali de Satanás, por causa desse versículo aqui: sejam sóbrios e vigilantes, o inimigo de vocês, o diabo, anda ao derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. E quem que ele vê, né? Essa que estava circulando por aí, é claro que aqui tem uma questãozinha, às vezes, que dá para debater, mas dizer, eu sou cristão, eu sou a igreja, eu não preciso ir na igreja, né? Então, um perigo que é isso, de fato, né? Por isso, o cuidado, a prudência com essa situação de estar junto, né? O jeito que colocar. E essa questão da presença que a gente está falando, né? Onde que está Deus? Eu acho muito importante, eu sempre gostei muito dos teatros, assim, né? Lembrei disso agora, não ia falar disso. Mas quando eu li lá, Onde está Deus? A minha esposa que está ali, né, Carla, lembra que tinha uma peça de teatro que a gente fez lá com um grupo de teatro de Canguçu, que tinha uma viúva que tinha perdido alguém lá, e aí o grupo cantava: onde estava Deus quando eu precisei? Onde estava Deus quando me deixaram? Os que mais amei, os que me amaram. 25 anos atrás, viu? Tô bem, hein? E eu não fazia essa parte, era o grupo dos narradores que cantava, né? Onde estava Deus quando eu precisei? Onde estava Deus quando me deixaram? Os que eu mais amei e os que me amaram, né? Então, quantas vezes vem essa pergunta da presença de Deus? E o livro de Hebreus trata isso, tá? O meu caminho aqui, pessoal, é assim, a gente poderia abrir o livro de Hebreus, enfim, mas eu quero levar vocês vou ler o livro de Hebreus em casa, né? Porque chega ali em Hebreus 10, 11, o apóstolo, o autor está diante de caras que estavam morrendo, que estavam sendo estraçalhados, que estavam perdendo tudo. E aí o cara podia, eu voltei do culto agora e recebi aqui no meu WhatsApp que eu vou ter que assinar o aviso prévio, né? Ou que aconteceu aquilo, ou que aconteceu aquele outro. E aí vem, o que adiantou eu no culto, né? Que a mente humana pensa assim às vezes, né? A gente esquece que o sol brilha sobre bons e maus, a chuva cai sobre bons e maus, e que a tempestade caiu sobre as duas casas, não só sobre a casa que foi feita sobre a areia. Caiu também sobre a que era feita sobre a rocha. A diferença é que aquela não. Ela resistiu porque estava sobre a rocha. E esse é o ponto. Quando o autor, a Bíblia, o Espírito Santo é o autor, né? Quando ele nos coloca isso assim, né? Ele diz assim, gente, eu sei, é confuso, mas lembrem, a fé é a certeza de fatos que se esperam. É a convicção de coisas que não se veem. E eu quero dizer assim para vocês, gente, a gente não vê Deus. A gente pode cantar Deus está aqui como o ar que eu respiro, mas a gente sabe de outras maneiras que Deus existe. E vocês sabem. E digo mais, mesmo os zombadores, aqueles que, essa coisa aí de religião, eles também sabem. Em Romanos 1 diz, eles são indesculpáveis, porque no fundo, eles veem tudo isso. Veem todos esses apps que tem na natureza, né? Os aplicativos que Deus programou, de que alguém programou esse negócio. Tem um Deus. Agora, como é bom saber que esse Deus é por nós. Ele é meu, é por mim, é comigo. E aí quando a gente vê todas as advertências, as coisas ruins na nossa volta, a gente ainda assim ergue a cabeça e diz, mas se Deus é por nós, ou vou usar, se Deus é presente, se Deus é por nós,
quem será contra nós? Agora, por outro lado, se Deus não é por nós, o que será de nós? E as histórias do povo de Deus no Antigo Testamento mostram isso. De repente, quando o povo recebeu os 10 mandamentos, aliás, não tinha recebido, estava com Moisés ainda, Moisés ficou lá 40 dias. Cadê o cara, aquele que a gente conseguia enxergar e que falava com Deus? Bah, agora a gente não tem mais Deus. Cadê os nossos deuses? Quem é que nos tirou do Egito? Vamos ter que fazer um Deus que dê para ver. Cadê a presença? Bah, não tem mais a presença. Ah, agora estamos ralados. E aí o que eles fizeram? Pressionaram tanto Arão que tiveram que construir o bezerro de ouro. Ah, agora está aí. Ah, ufa, agora estou vendo. Ah, está aqui o cara. Né? Beleza, está aí Deus. Agora está presente com a gente. Só que capítulo 32 e 33 trata de... estudem esse capítulo da presença, o valor da presença, a tenda da presença. Porque Deus disse, eu não vou mais estar presente com esse povo, vou destruir esse povo. Não, nem vou ir junto, porque se eu olhar para eles, eu destruo. Moisés, vai com eles. Eu até vou mandar o meu anjo com eles, mas eu não vou. E aí o Moisés, não, Deus, se tu não vai, eu também não vou. Risca o meu nome do livro. Porque daí nada faz sentido. Eu vou. E vou abençoar. Não por eles, mas pela minha promessa. E é isso que ele faz sempre com a gente. Ele é fiel à sua promessa. Ele olha para aquilo que ele prometeu. E aí ele nos convida também a olhar para ele, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, o nosso Senhor e Salvador Jesus. O que lembra essa imagem aqui? O que é essa imagem? Essa imagem eu colei uma em cima da outra, mas o que eu queria lembrar com ela? Alguém? Como? Deixa eu dar Santa Ceia. Santa Ceia. Vocês já perceberam que nós temos na Escritura Sagrada essa bênção da Santa Ceia, e a gente tem um ensino que não é nosso, mas a gente às vezes assim fala, né? Mas a gente olha para a Bíblia, pô, é isso mesmo, né? Que a gente chama de presença real. Que não é que nem que significa, nem que se transformou, mas que está presente. O corpo e sangue, o pão e o vinho também estão presentes, né? Vocês já viram esse papo, pessoal? Lembram da instrução, mais ou menos disso? Tá? Lá tinha a transubstanciação, a representação, né? Chegaram num ponto lá, disse, mas é só para complicar mesmo, né? Bota tudo junto agora. Só... Não, mas está na Bíblia aqui, né? E aí, vocês sabem que certa vez Lutero debateu sobre esse tema com outro teólogo, Zwinglio, eles concordaram em quase tudo, chegou nesse ponto. Aí o texto lá diz que o Zwinglio, não, mas nós só não concordamos naquele pontinho da Santa Ceia ali, né? Estamos em comunhão. O que o Lutero fez aí, pastor Horst? Mas parecia um cara meio sem educação, né? Mas depois ele bateu nas costas, não, eu não posso apertar a tua mão, porque isso fere... Então, mas o que tem a ver? Às vezes a gente lê lá, tá, mas para que complicar tanto? Tem a ver sim, sabe por quê? Porque Deus trabalha nessa dinâmica. A presença dele só se percebe, como fez com Moisés lá em Êxodo 33, pelas costas. A glória dele está sempre escondida na teologia da cruz. Se a Santa Ceia é pão físico, mas é corpo, a Bíblia é livro de homens, escrito por homens, mas é de Deus. Jesus é verdadeiro homem, mas é Deus. O que está junto no pacote, e esse é o problema todo, é que essa é a dinâmica da Bíblia. Aquilo que é simples. Pão e vinho, água. Não, mas isso aí, capaz que isso vai dar bênção. Por favor, eu não vou batizar meus filhos. Quando eles crescerem, eles decidem, porque, que troço, ritual bem besta. Mas nessa coisa aparentemente simples, a água, ligada com aquilo que é divino, assim como Jesus é verdadeiro homem e verdadeiro Deus. E ali acontece a bênção especial. Então há algo a mais ali. Não é simplesmente porque Lutero... porque ali está uma teologia. Ali está uma presença especial. E eu queria aqui, encaminhar essa certeza com essa história aqui. Eu não vou ler todo esse texto, mas é a história de Eliseu.
O Eliseu certa vez se viu completamente cercado por inimigos da Síria. E esse carinha aqui, era o servo dele, se desesperou. Vocês já viram alguém assim ficar desesperado? Tipo assim, se apavorar, cair, começar a gritar, a gente está perdido, porque olha só, estamos cercados, é o nosso fim. E ele disse, calma. Maior é o número do que está do nosso lado que contra nós. Como assim? Eles estão nos cercar. Ele disse, calma. Aí o Eliseu disse, Senhor, permita que o meu servo veja. Aí o texto diz assim, Deus respondeu à oração dele. Aí o empregado de Eliseu olhou para cima e viu que ao redor de Eliseu o morro estava coberto de cavalos e carros de fogo. Estava presente. Deus estava presente, ajudando. Por isso, esse versículo marca bastante para a gente. Se Deus é por nós e Ele é presente, quem será contra nós? Quero encaminhar aqui a conclusão, a parte conclusiva, assim. Hoje em dia, quando a gente projeta assim um vídeo, né, é meio temeroso, porque circula tanto pelo WhatsApp que todo mundo já viu. Mas, quando Jesus veio ao mundo, ele recebeu o nome de Jesus, que quer dizer Salvador. Mas, no relato bíblico, também disse que ele seria chamado de um outro nome. Começa com a letra E. Emanuel. Deus presente. Deus conosco. E eu acho tão legal assim esse vídeo aí, que já é mais antigo, que mostra as coisas mais simples, desde preparando um bolo, jogando um videogame, às vezes indicando alguma coisa para que seja feita, participando de uma coisa aqui ou ali, no nosso dia a dia. Um Deus com a gente, um Deus que nos acompanha, que sorri com o nosso prazer, que acompanha todas as nossas situações e que também nas horas difíceis Ele sorri, se alegra com as nossas alegrias e também chora, né, diante dos nossos sofrimentos, diante dos nossos problemas. Esse Deus presente, sempre presente em todas as situações, que nos acompanha, que nos guarda, esse Senhor, Ele se faz presente da maneira como Ele prometeu hoje. E se Ele é onipresente Em todas essas circunstâncias, nas horas de maior angústia, nas horas do trabalho, Ele é especialmente presente no culto. Isso é uma promessa de Deus, não é minha, gente, não é minha. Mas quando Ele diz onde 2 ou 3 estão reunidos em meu nome, eu estou ali junto. Então, se Ele nos acompanha nas horas de maior aflição, quanto mais ali, quando a sua palavra nos abraça, quando Ele nos toca, quando Ele nos alimenta. Deus é um Deus presente. E vocês sabem disso. No livro de Hebreus, o autor diz para eles, vocês já sentiram a glória de Deus. Se vocês voltarem atrás agora, não pode mais haver remissão, porque vocês já sentiram. A gente acha tão difícil aquele texto de Hebreus, mas é isso que ele está dizendo, vocês sabem. E vocês aqui, nós aqui, especialmente nós aqui, sabemos. Por isso que nós que sabemos e que choramos com os que choram, somos convidados a rirmos com os que riem, para que a nossa presença seja a presença de Jesus. Talvez as mãos de Jesus literalmente não estão no corredor do hospital. Talvez a voz de Jesus não está na hora de um teste do vestibular. Mas aí Ele diz, vocês, minha igreja, são o meu corpo. Se eu quero tocar alguém, é com a tua mão que eu quero tocar alguém. Se eu quero me fazer presente para alguém, é com a tua presença que eu quero me fazer presente. Eu sou o cabeça. Vocês são o meu corpo, o meu abraço, a minha palavra, a minha ação. Então, se nós nos consolamos com a presença de Deus e a gente diz que a gente quer ir no culto por causa da presença de Deus, também a gente quer para abraçar e fortalecer
e animar e entusiasmar e dizer: estou contigo, porque em algum momento a gente vai precisar ouvir isso também. E essa é a presença do Jesus, que é o Deus Emanuel, o Deus conosco. E na Santa Ceia há essa comunhão de uma presença real, uns com os outros e com Deus. Uma comunhão de fé, de vida, onde Ele dá a seiva para os ramos da videira, lá pela Santa Ceia, pelo ouvir e pelo meditar da palavra, pela proclamação, pelo batismo, e produz a alegria dos frutos. Ao ponto de dizer: porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber. Mas quando foi? Toda vez que vocês se fizeram presentes para alguém que precisava, todas as vezes que vocês ajudaram alguém que precisava, ali estou eu no meio deles. Que esse apoio, então, seja constante da nossa parte, na nossa vida, em todos os momentos. Sejamos um presente para os que vivem com a gente. Que assim seja. Amém. Muito obrigado pela atenção de todos vocês, que a presença de Deus nos mobilize cada vez mais, que ela nos conduza também a sermos presentes uns para os outros, e que hoje o congresso também sirva como essa advertência de Hebreus. Não deixem de congregar, não deixem de congregar. Ou essa advertência para a videira: permaneçam em mim e eu permanecerei em vós. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vós. Na certeza de que Ele sim permanece e prometeu: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Amém. Obrigado.